Shalom, meus amados. Hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre tradução e transliteração, ok? Começando por tradução. O que é traduzir? Vamos lá. Eu pego a palavra Adonai em hebraico e traduzo para o português no mesmo sentido, Senhor, mas Senhor levando em conta que se refere a Deus. Do hebraico para o inglês, por exemplo, em inglês não seria Mister, que seria Senhor em português, seria Lord, porque se refere a um grande Senhor, só que em português o termo Senhor, você vai pelo sentido, uma pessoa comum, Senhor, por educação, quando se refere a Deus, Senhor, o poderoso. Entenderam? Isso é traduzir. Eu pego, por exemplo, a palavra em hebraico Elohim. Em português eu traduzo tanto como Deus no singular, quando em hebraico acompanha um pronome no singular, quanto deuses, porque ele é um plural majestático, então serve tanto para o singular quanto para o plural. Então Elohim eu tenho que entender em português a quem se refere, a Deus ou aos deuses, para que então eu possa fazer a tradução. Isso é tradução. Agora, o que é transliterar? Transliterar é pegar um nome ou uma palavra no idioma materno e, ao endereçá-la a outro idioma, buscar neste idioma letras que componham fonemas que façam com que a pronúncia no idioma endereçado seja a mesma do idioma materno. Vou dar um exemplo para vocês. Eu pego, por exemplo, o tetragrama, que é composto pelas 4 consoantes em hebraico, Yod, Rei, Vav, Rei. Foi transliterado universalmente por YHWH, aonde os H's devem ter som de R, como no meio 2 R's, tá? Como rei e não rei. Ficou claro? Porque em hebraico tem essa diferenciação. Nós temos a letra rei, que ela tem o som de re, e nós temos a letra rei, que tem som de 2 R's, como em o H de Hollywood. Então esse H, YHWH de Yod, Rei, Vav, Rei, tem que ser entendido como um H de Hollywood, que tem esse som, sabe? Como de Hawaii, que o H tem um som de R, como no começo da palavra em português. É assim que tem que ser entendido. Entenderam? É assim que tem que ser entendido. O W tem que ter som de U e não de V. Então a pronúncia do tetragrama, com a vocalização que surge por conta dos sinais massoréticos, é Yahoé pré-exílio e Yehoá pós-exílio. Agora eu pergunto para vocês, o que tem a ver Jeová com Yehoá e o que tem a ver Javé com Yahoé? Absolutamente nada. Tirando a sonoridade das vogais, as consoantes, que dá o fonema ali acompanhado da vocalização, são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Agora, se eu pego, por exemplo, em hebraico, o nome Yeshua, Yod, Shin, Vav, Ain, com sinais massoréticos para dar a vocalização, Yeshua em português. Se em hebraico eu falo Yeshua, em português é Jesus? Não, é Yeshua. Mas universalmente se escreve Y-E-S-H-U-A. Verdade, é verdade. Em português, como que eu posso escrever? Dessa forma, porque o nosso alfabeto, a nossa língua dá essa, essa facilidade, como também posso colocar I-E-C-H-U-A, lembrando, acento agudo no U, porque é uma paroxítona. Entenderam? Então, por que eu estou falando isso para vocês?
Porque tem muita gente equivocada. Tem muita gente equivocada. O nome Jesus não é a transliteração de Yeshua. Por quê? Não existe na pronúncia identificação fonética. Tirando a vocalização, que é acompanhado de qualquer consoante dá na mesma, né? Porque são ali o A, E, I, O, U, né? Tirando isso, não existe. E tem que haver. O que tem a ver o som do J com o som do Y ou do I? Absolutamente nada. O que tem a ver o som do SH, do CH com o som de S, quando entre duas vogais assume o som de Z, que é pior ainda, é mais distante ainda? Absolutamente nada. O que tem a ver o som do AIN no final, que tem esse som de A, com o som de S? Absolutamente nada. Não existe nenhuma identificação fonética, né, que possa me dar embasamento para dizer que Jesus é a transliteração de Yeshua. Não é. Mesmo no grego, quando eles escreviam Yeshua, não tem nada a ver com Jesus. Não tem absolutamente nada a ver. Ah, não, é porque é transliteração de transliteração. Aí é que está o erro. A transliteração não pode ser terceirizada. O endereçamento fonético não pode ser terceirizado. Até porque na escrita de alguns idiomas, para o outro muda totalmente. Então não pode, eu tenho que pegar diretamente do hebraico e aramaico e transliterar para o português, conservando os fonemas do nosso idioma, para que a pronúncia no idioma endereçado, no caso nosso, seja a mesma do idioma materno, no caso o hebraico e aramaico. E mesmo que eu terceirize pela transliteração para o grego ou latim, Yeshua não tem nada a ver com Jesus. Entenderam? Então tem pessoas que eles não sabem a diferença entre transliteração e tradução. Nome próprio não se traduz, se translitera. Se houvesse tradução, o nome Yeshua deriva, né, da palavra salvação, Yeshua. É um acento no nosso idioma e uma vocalização, né, uma entonância, vamos dizer assim, deixar mais agudo o U, que diferencia uma palavra da outra, que para nós não é nada, mas em hebraico é muita coisa. Yeshua para Yeshua tem uma diferença. Vocês entenderam? Então Yeshua deriva de Yeshua, seria como um salvador, alguém que proporciona a salvação, alguém que vem da salvação. Vocês entenderam? E nunca, se houvesse tradução de nome próprio, seria Jesus. Porque se você olhar para o nome Jesus, em português, ele dá uma diferenciada. Mesmo no grego, se for Jesus, dá uma diferenciada violenta da pronúncia em hebraico. Porque se você separa o prefixo do sufixo, por exemplo, você vai ter lá prefixo Ye, faz menção a Deus, como Yehová, né? Que eles conhecem como Jeová, beleza, Ye. E o sus em grego? Em grego sus é cavalo. Em latim é pior ainda, que é porco. Seria como se fosse o eterno é cavalo ou o eterno é porco. E agora? Esse erro não acontece em hebraico e nem na transliteração correta para o português, desde que seja endereçado diretamente, não terceirizado por outros idiomas. Vocês entenderam? Então tem que tomar cuidado. Para a gente ensinar a palavra de Deus, irmãos, tem que ter estudo. Você tem que estudar frequentemente. Eu estudo desde 1998, todos os dias. Estudo no original hebraico, latim, grego, aramaico e outros idiomas. Então tem que tomar cuidado. Se afastem dos falsos profetas. Shalom.